Rapaz, há 5 meses o Balardim estava sentado onde você estava aqui, Rockman. Triste, quase chorando. Tô indo embora, tô deixando o time do meu coração. Não vou jogar o Campeonato Paulista. Só que, ó, o mundo é uma roda gigante. Redondo. 5 meses depois a gente fala: Balardim, bem-vindo de volta à Internacional. Confesso, tô muito feliz. Torcedor tá feliz. E eu sei que você tá muito feliz por voltar à sua casa. Bem-vindo de volta ao seu time do coração, Balardim. Obrigado, Edmar. Boa noite, pessoal aqui, Marquinhos. Feliz, primeiramente, por ter voltado para a Inter. Fui muito feliz lá no Atlético, onde eu fiquei esses 4 ou 5 meses, mas como você falou, para mim foi muito importante voltar para a Inter, voltar para o lugar onde eu me sinto bem, onde eu sou feliz, onde eu sou bem recebido, onde as pessoas têm um carinho muito grande por mim. Então, estou muito feliz, eu e minha família. Estamos de volta. Eu fui um cabo eleitoral, né, do Balardim, muito. Um pouquinho. Eu tava achando que era 10% do salário. O Thiago achou que eu fosse o empresário do Balardim. Porque, olha, Júnior Rocha, técnico, veio aqui. Pedro Soriano, gerente de futebol, veio aqui. O Danilo Maluf, presidente, veio aqui também. Os 3, eu e o Tatinha, a gente falava: Balardim tem que voltar. Balardim tem que voltar. Júnior Rocha, você quer ter sucesso na Inter? Começa pelo Balardim. Ô Pedro Soriano, você não viu o Balardim jogar? Não precisa, ele joga muito. É o único cara que faz uma inversão de bola lá pros pontas. E aí na semana seguinte, Balardim anunciado de volta à Inter, viu? Que bom, viu? Que bom que você voltou. Verdade, fico feliz. Como é que surgiu essa oportunidade de retorno? Eu fui pego primeiro de surpresa, né, no Atlético, porque eu tinha contrato até o fim do ano, ia disputar a Série D com eles lá. Mas aí eu fui pego de surpresa que o treinador novo, como o Roger tinha saído pro Pouso Alegre, né? O treinador novo que ia chegar lá estava trazendo mais 2 jogadores que estavam com ele emprestados, né? Então isso reduziria a folha salarial do Atlético, que também deu uma reduzida boa. Acho que a maioria dos times na Série D não tem, é humanamente impossível. Acho que tirando o São Bernardo ano passado, né? Isso. Que subiu na Série D, que manteve quase o time inteiro do Paulista com os mesmos salários, é quase impossível para um time. Então eles me ligaram, disseram que iam fazer uns cortes, uma redução de custos. E aí eu falei para eles então que achava melhor rescindir meu contrato e procurar novas oportunidades. No dia seguinte, que saiu a notícia que eu tinha saído do Atlético, que eu também postei nas minhas redes sociais, eu já tive contato com o Pedro, que é o diretor de futebol. Demorou alguns dias para sacramentar aí essa vinda, porque tem rescisão lá do Atlético, tem o salário aqui da Inter que tinha que ser conversado também, mas uma das primeiras coisas que eu falei pro Pedro que eu queria voltar, que eu me sentia bem aqui, me sinto muito feliz aqui, então a minha volta já era esperada. Eu vou passar pro Rockman e eu fiquei preocupado com uma situação. A forma como você saiu da Internacional, eu cheguei a temer que pudesse te prejudicar. Por exemplo, olha, fui liberado por telefone, aí o Danilo Maluf meio que não gostou da matéria, disse que fez de tudo para te ajudar e que, até no programa aqui, ele disse que você estava empregado no 15 de Piracicaba, a informação que ele tinha arrumado para você no 15, porque não daria para você ficar na Inter. Eu cheguei a temer que você não voltasse por isso. Edmar, eu acho que primeiro a base na minha vida que eu aprendi com meu pai é respeito acima de todas as coisas. Então eu não saí da Inter brigado com ninguém, não saí da Inter dizendo que o presidente Danilo era isso, era aquilo, que esse era isso, era aquilo. Eu sempre deixei minhas portas abertas aqui. Fiquei triste pela maneira que foi, como foi conduzido. Não, a gente até comentou no programa aquele dia, não por eu não estar no Paulistão ou por não ter o contrato renovado, isso jamais, nunca vai passar, mas pela forma que foi. Mas eu sempre deixei minhas portas abertas aqui na Inter. O Danilo é um presidente que vem fazendo um grande trabalho. A gente, quando eu voltei, a gente conversou, tá tudo certo. E eu acho que eu saí daqui bem tranquilo e em paz comigo mesmo. Que bom. Rockman, como é bom ver o Balardim de volta, né, rapaz? Seu pai, o Fran Sérgio, várias vezes na A3. Ele sentava ali
na cativa Pertinho. ali e batia papo. Aí ele falou, bom, meu menino começou no Corinthians, tal, aquela coisa toda. Pai coruja, tava certo, pô, certinho. Agora, essa missão sua de esse retorno no seu pai Inter, você vem com uma responsabilidade, queira ou não queira, porque toda a torcida, aqui os cabos eleitorais, aqui não precisa nem falar nada, né? Cabos Mas- eleitorais. O que você espera dessa Série D, né? E você vem, é lógico, com toda o apoio da torcida e tal. Você acha que está mais uma vez retornar para a Inter? Porque você acha que é a segunda vez que você vez, retorna, sim. né? Você volta um pouco mais como experiente. O que você acha? Com mais alegria nas pernas. Foi uma das coisas que eu conversei com o Pedro quando ele me procurou, né? Eu nem quis falar sobre valores, sobre tempo de contrato, sobre nada. Uma das primeiras perguntas que eu falei para ele foi se iria montar um time forte para subir. Porque foram 2 anos muito difíceis para a gente aqui na Série D. Vou dar o exemplo, eu e o Pim, eu acho que foram os 2 jogadores que ficaram aqui nas 2 Série D, a gente levou pedrada pra caramba, porque o time não rendia e a torcida é normal. Jogador que tem identidade com o clube, que já tem um certo tempo no clube, vai carregar o fardo mais pesado, vai levar pedrada, não tem jeito, não tem pra onde fugir. E eu voltando pra Inter agora, eu sei dessa responsabilidade. E no futebol, a gente tem que provar todos os dias. Todos os dias. Não adianta os 133 jogos, 132 jogos que eu tenho pela Inter. Não adianta, já ficou pra trás. Tem que ser desde essa Série D até... sei lá, até onde eu vou. Falando nisso, até eu tinha levantado e quando anunciei a volta do Balardi, eu gosto dos números, né? Ele falou 133 jogos, nenhum gol, por incrível Vai que sair, pareça. vai. Essa Série D eu vou narrar um pimba do Balardi, não é possível. Não é possível. Então, se o Balardi atuar nos 14 jogos da primeira fase da Série D, sabe? E há essa possibilidade, ele ultrapassa o Marquinhos Capivara e o Gilcimar, que tem 139 jogos. Daniel Júnior, que infelizmente morreu no final do ano num acidente de moto, campeão paulista da 2,96. E o João Luiz, campeão paulista de 86, os dois têm 146 jogos. Aí, ele assumiria o 14º lugar entre os jogadores que mais vestiram a camisa da Inter. Rapaz, você tem noção do que é isso? A grandeza da Inter, um time centenário, você se tornar hoje você é o 18º, quer dizer, você é top 20, e você está entre os 14 jogadores que mais jogaram pela Inter. Cara, isso é demais. É uma felicidade, um privilégio muito grande, né? Como você falou, um clube dessa grandeza, com tanta história. E eu às vezes comento com a minha esposa, antigamente era mais fácil, né? Porque a Inter tinha Série B, era 70, 80 jogos Isso. no ano. Hoje a Inter, se a gente colocar Paulistão e Série D, são 25, 30 jogos no ano. Quem jogar todos os jogos, então Perfeito. É muito mais difícil você chegar a um número desse. Então isso me deixa muito feliz e muito orgulhoso. Que legal. E detalhe, se você permanecer pro Paulistão, é o que a gente espera. sim, pô. Ô, diretoria, não vai fazer de novo como da outra vez. Balardi, o melhor da Inter na Série D, é emprestado pro Aparecidense de Goiás, joga demais a Série C do Campeonato Brasileiro, volta melhor, inteiro preparado, e aí por telefone, ó, pintado não te quero. Não faça isso. Eu sei que seu contrato vai até o final da D. Isso. Mas Paulistão, né? Paulistão. Esse é o objetivo, eu acho que de todo, não só meu, mas eu acho que de todos os jogadores que vieram para essa Série D. A gente até comenta que é um chamativo isso da Inter, né? Todo jogador quer estar no cenário paulista hoje. Eu estava agora em Minas e quando a gente comenta o Paulistão desse ano, quando a Inter jogou 2020, 2021, todo mundo fica... Porque é muito diferente. Eu estava lá em Minas, os 3 jogos grandes, podemos dizer assim. América Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Resto, Patrocinense lá, Democrata de Governador Valadares. Então, aqui, Mirassol, Guarani, Ponte Preta, São Bernardo. Ituano, São Bernardo, Nossa. Corinthians, Santos, Palmeiras. É uma visibilidade que todo jogador quer ter.
Isso aí, hoje em dia, E você sentiu a diferença, você falando dos times mineiros, é muito grande essa diferença Muito. de futebol mineiro com futebol paulista? muito. O nível técnico é muito, muito, muito superior o Campeonato Paulista. Olha. Eu não digo no clube que eu estava, né? Porque o Atlético vem fazendo grandes campanhas, segunda vez campeão do interior lá, segunda vez na semifinal entre os 4, né? Porque que é uma coisa mais difícil ainda, porque lá só são 4 que classificam. E esse ano passado eram 11 jogos, esse ano foram só 7 na primeira fase, 8 na primeira fase. Então foi mais difícil ainda. Caímos no grupo do Atlético. Mas é o que eu falei, os jogos que você coloca assim, que são um atrativo, que você tem que... esse aqui eu tenho que jogar bem para aparecer. Atlético Mineiro, Cruzeiros, os dois maiores, E o né? América. E o América, que hoje em dia também está fazendo uma grande campanha. Você, Balardim, aliás, o 13º dessa lista da Inter é o Camargo com 153. Se ele ficar pro Paulistão e jogar, ele pode passar o Camargo também. Balardim, você chega no Atlético e já é campeão do interior. A gente até assusta, porque a gente é amigo de Instagram também, daqui a pouco eu olho, rapaz, o homem já chegou campeão. Você chegou grandão lá, hein? Na verdade, foram 2 títulos, né? O primeiro jogo da temporada, que foi a Recopa Mineira, que é o campeão do interior do ano passado e o campeão do Troféu em Confidência, que foi o Democrata. A gente ganhou de 1-0 o primeiro jogo da temporada, na abertura fomos campeão da Recopa, e depois lá é diferente daqui de São Paulo, porque não tem o torneio do interior, né? Lá é o melhor do interior classificado, por exemplo, classificou América, Cruzeiro e Atlético. E o Atlético classificou junto com esses 3, o Atlético já é automaticamente o campeão do interior. Olha que legal. Porque a não ser que um time do interior passe para a semifinal. Por exemplo, passou Atlético, Cruzeiro, Caldense e Atlético. Aí Caldense e Atlético vão jogar uma final. Mas como foi só o Atlético que passou do interior para a semifinal, ele já automaticamente foi o campeão. O Atlético cruza com o Atlético na semifinal e ganha o primeiro jogo em São João do Meriti. Que campo bonito que o Atlético tem. Dá gosto de ver. Sabe aquele campo que você quer? Você queria pra você aquele campo? É bem aconchegante, a gente costuma dizer lá que é um caldeirão mesmo, cabe 2.200 pessoas, mas parece que tem 30 mil lá dentro, uma torcida bem... Uma bomboneirinha. Bem empolgante, o arquibancada bem pertinho do campo, tanto que esse ano lá nós ganhamos todos os jogos. O Hulk perdeu um pênalti lá. Perdeu um pênalti. E aí você vai pro jogo de volta na Arena Independência. Segura o Atlético até no fim. Sim. Aí o zagueirão dá aquela bobeada e o Hulk faz o gol. E o lance polêmico, que eu gostaria que você falasse também, Felipe Lima, que é meu amigaço. O árbitro viaja comigo pra Europa. É um amigaço o Felipe que apitou o jogo. Sim. E tem aquele lance do Everson que ele deixa a remada em cima do jogador do Atlético. Como é que vocês interpretaram aquele lance? Na verdade, a gente ali no campo na hora não deu para perceber muito, a gente até não sabia o que o árbitro estava revendo no lance, né? Porque a gente achou que foi um lance bem normal, mas vendo no replay, o Everson faz um movimento contrário, né? Isso. Ele chuta com a perna direita, o normal é você movimentar sua mão esquerda. Ele movimentou a mão direita dele de encontro ao nosso atacante, né? Então, como é que chama o atacante? foi o Natan. Natan. Foi na cara do Natan. Tanto que a Federação Mineira reconheceu o erro. Exatamente. Só que, mas é muito difícil você dar um pênalti com isso. No ao vivo eu acho que é mais difícil ainda, mas ele foi no VAR olhar, né? Então as mesmas imagens que todo mundo viu depois do jogo, ele também tinha ali, né? Então acho que daria pra ele olhar no VAR mas faz parte. Como é que é você olhar de frente pro Hulk? Difícil. Difícil. Vou falar pra você. Como é que é marcar o Hulk? É bem difícil, um jogador muito, muito forte. O físico dele é impressionante. Mas eu acho que o Atlético se saiu bem nos 2 confrontos contra o Atlético. Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, a gente, dentro da Arena Independência, na estreia do Cruzeiro com a sua torcida, depois de voltar para uma Série A, um campeão da Série B, a gente foi lá, empatamos 1-1, gol de pênalti também, que a gente levou do Nicão. Mas eu acho que foi uma grande campanha. Mais uma vez o Atlético fez uma grande campanha. O Roger não tentou te levar pro Pouso Alegre? Então, na verdade, quando a gente saiu do Atlético, o Roger já tinha acertado, né? Na última semana dele lá, ele já tinha comentado que ele iria pro Pouso Alegre, mas em nenhum momento teve contato comigo. Até porque eu acho que ele sabia, né, que eu tinha contrato com o Atlético e que o Atlético não iria me liberar. E logo quando eu anunciei que eu tinha saído,
O Pouso Alegre já tinha anunciado 2 zagueiros, então eu não sei se já tinha levado algum reforço, Perfeito. mas é um cara que, como eu falei aqui, um grande treinador, um grande amigo e que eu tenho certeza que daqui a alguns anos vai ser um grande treinador no cenário brasileiro. Ô, Roquemê, pra gente fechar essa primeira parte com o Balardim, a gente teve um jogo, treino em Atibaia. A Internacional enfrentou o São Bernardo e perdeu por 4-0. É o São Bernardo que jogou o Paulistão, fez uma grande campanha. Aí no troféu do interior, né, que agora virou Taça Independência, a Inter foi eliminada pelo São Bernardo por 1-0. Ontem, inclusive, o Matheus Oliveira foi anunciado de volta, né, ao São Bernardo. E a Inter acabou, obviamente, não divulgando escalação, placar, mas eu trouxe a escalação da Internacional. Eu tinha uma dúvida só em quem tinha jogado no meio-campo. Mas o time foi exatamente esse que eu acabei passando, com o Luiz Cetim no gol, o Muriel na lateral direita e o César Moraes na esquerda, os 2 zagueiros, o Balardim com o Diego Jussani. Aí no meio-campo, os 2 volantes, Fabiano e Cadu. O meia de armação, o Bruno Menezes. E aí na frente, 2 extremos abertos, o Brito, né, Wesley Brito, irmão do Everton Brito, que está emprestado ao Vila Nova. De um lado o Vitinho, do outro, e o Carlos Henrique, que ainda não foi anunciado. Centroavante, que jogou no Paraná Clube e por onde passou é goleador. Só não foi bem no Noroeste, porque ele se machucou no primeiro jogo, que foi contra o Velo Clube, no Benitão, naquele mata-mata da Série 3. Mas você ficou assustado com o placar ou pouco importa? A gente sabe que é começo de trabalho, né? E até eu gostaria de perguntar para ele uma situação que eu falo sempre, Edmar. Porque acontece o seguinte, o futebol mudou muito de uns tempos para cá. E ele joga numa posição que hoje é importantíssimo, que é a saída de bola das equipes. Você vê, a gente sofreu muito ano passado com a Inter, que a gente via que não tinha uma jogada ensaiada. Isso. Não tinha uma saída de bola, não tinha um lateral, um escanteio. Então a gente sabe que precisa de tempo para isso. Espero que o time, que o treinador goste. A saída de bola é tão importante que ele voltou, porque... O Júnior Rocha falou, o meu time tem saída de bola. Tem que ter saída de bola, Edmar. Eu gostei aqui, o Ivan Dias falou assim, o Sérgio Ramos está de volta à Internacional. Mas então essa qualidade da saída de bola é importantíssima no futebol atual. Então, você viu, pega o futebol europeu hoje, não tem mais nenhum time bobo. Não tem mesmo. Fala um pouquinho desses 4-0. Então, Edmar, pouco importa. Não, o resultado era o que a gente menos estava preocupado. O Júnior Rocha, o nosso professor, ele já tinha salientado isso, porque no futebol a gente costuma dizer que esse começo é uma parte de ganho do jogador. Então, muitos jogadores que estão chegando, estavam jogando Série 2, campeonato por outros times, então agora a gente tem que ter o ganho. Força, a tática, porque todo mundo chegando do zero, um treinador com a sua filosofia nova, como você falou, um treinador que gosta de sair jogando, com o jogo posicionado, então todo mundo ainda entendendo o trabalho, então o resultado foi o que menos importa. A gente até brincou antes do jogo, a gente jogou no sábado lá, né? Isso. Na sexta-feira, à tarde, a gente estava treinando na academia. Porque o principal não é o jogo treino. O jogo treino é pra gente se conhecer, pra gente começar a se entrosar, saber onde cada jogador tem que se colocar, onde o professor gosta que cada um se coloque. Mas agora o mais importante é a gente ganhar essa carga de força, esse entrosamento, e o resultado deixa para na outra semana contra a Patrocinense. Claro. Uma comparação do Roger, que foi o último técnico que te treinou, e o Júnior Rocha. Qual a diferença dos dois? Muito parecido, só tem uma diferença que o Roger é um jogo mais, como eu posso dizer, um jogo que os jogadores não ficam tanto na sua posição, um jogo mais... O atacante, o atacante vai para o meio, o meia vai para a beirada, o Júnior Rocha gosta mais de um jogo mais posicional. O meia ali, o outro meia ali, o primeiro volante aqui, e que a bola chega nesses jogadores. Não os jogadores se movimentam para tentar pegar a bola. A bola de pé em pé. Legal. E chegando nesses jogadores que estão posicionados, cada um na sua função. Essa é uma diferença. Tá, e o seu parceiro de lado, que é o Diego Jussani, gosta de um tornozelo, tem mais minuto de silêncio. Só de minuto de silêncio tem 3 dias, o nosso Diego Jussani, mas eu adorei a contratação dele, acho um baita de um zagueiro. Pô, jogou com o Rogério Ceni, jogou Ponte, Fortaleza. Você pega o currículo, você puxa lá, Diego Jussani. Os times que ele jogou,
acaba passando para a segunda página do computador, de tanto time que ele jogou. Como é que tá você e ele? A gente ainda se conhecendo, né? É um cara muito experiente, vivido aí no futebol, em grandes clubes, né? Que isso hoje em dia, a gente fala às vezes do jogador. O jogador passou por tanto time, mas não com o gabarito que ele tem, né? Fortaleza, América Mineiro, Oeste agora, tanto tempo no Oeste. Então é um cara que eu venho aprendendo também, como a gente estava conversando aqui antes, tenho 28 anos só, então tenho muito a aprender. E ele acho que ele tem 35, né, se eu não me engano. 35. É um cara que tem muito a ensinar. O Franklin também, que é um menino que é mais novo que eu, mas eu tive convívio com ele no Corinthians. Eu ia falar isso aí. Ele era de uma categoria abaixo, mas a gente sempre estava junto lá, um menino do bem, um trabalhador pra caramba, eu tenho certeza que vai ajudar a gente. Que legal. Daqui a pouco mais Balardim com a gente. Falamos para Rodrigues. Balardim, e essas viagens cansativas na Série D do Campeonato Brasileiro, você já passou por isso? E é um tema que o Paulo Roberto sempre aborda quando conversa com a gente, né? Fala, rapaz, é um castigo a Série D. É verdade. Mesmo agora sendo um pouquinho mais regionalizado, né? Mas é muito difícil. As viagens são longas, as logísticas muito ruins. A gente pegou 2020, eu acho, Nova Venécia. Isso. A gente foi para o Espírito Santo de avião, fizemos 2 escalas, chegamos no Espírito Santo, ok. Aí fomos jogar no sábado às 15 horas, se eu não me engano. O hotel que tinha mais perto da cidade, 1h40. Nossa. Então, imagina, jogo às 3, você tem que estar no estádio 1h, 1h15, vamos dar 1h15. 1h40 para você chegar até o estádio, sair do hotel, que horas que você vai ter que almoçar? 10h30 da manhã, 10h20 da manhã, 10h15. Então, assim, são essas logísticas que atrapalham um pouco. E, por exemplo, o Nova Venésia, que a gente enfrentou lá, eles estavam lá na cidade deles, comeram meio-dia, 1h, deitaram, descansaram. A gente não, estava dentro do ônibus. Então, isso dificulta muito. Hoje, eu joguei 2, né? Então, sem dúvida nenhuma, a Série D é a divisão mais difícil E é até bom para perguntar para você. O grupo desse ano é o mais difícil do que dos outros 2? Sem dúvidas. É o grupo, eu acredito que é o grupo mais difícil de toda a Série D, né? Entre todos os grupos. 3 times de São Paulo que sempre investem, que é a Inter, o 15 e a Ferroviária. 3 times de muita tradição. Na Série D, na Copa Paulista, na 2, na 1. 2 times do Paraná que chegaram às semifinais do Campeonato Paranaense, Cascavel e Maringá. Maringá, inclusive, pega o Flamengo amanhã no Maracanã e ganhou muito dinheiro. Exatamente. Patrocinense, que é um time de Minas que tem um campo muito ruim. Jogamos lá. Nossa única derrota do Atlético foi para Patrocinense. Fala um pouquinho, aproveite e fale do Patrocinense. Um campo muito grande, com aquela grama que a gente costuma dizer que é grama de fazenda, né? Bem alta. Costumam mandar os jogos às 10 horas da manhã no domingo. Então, eu tenho certeza que a nossa primeira rodada já vai ser um grande desafio contra a Patrocinense. E o Operário, né? Do Mato Grosso, que a gente não tem muita noção, porque é um campeonato com um pouquinho menos de visibilidade. Que tirou o Operário do Paraná na Copa do Brasil. Tirou o Operário de Ponta Grossa. Então, eu tenho certeza que vai ser um grupo muito, muito difícil, mas que a gente vem se preparando para conseguir essa classificação que nos outros anos não veio. Você lembra se a internet pega bem lá em Patrocínio? Internet é boa, bem, tranquilo lá. A cidade é boa, não, tranquilo. A Nova Venésia e Real Noroeste não pegava. Nossa Senhora. Tanto é verdade que a Stat não conseguiu fazer a primeira transmissão. Não, o Real Noroeste lá, eu lembro que a gente estava no ônibus, já tinha andado 1h e pouquinho de viagem. Aí o ônibus parou no meio da estrada assim. O que aconteceu? Furou o pneu, alguma coisa? Olhamos assim, montanha de um lado, mato do outro, montando. Aí a gente olhou para uma partezinha da janela, o campo, embaixo. Num barranco, no meio de uma fazenda. Parece Taboão da Serra. Colocamos pegamos o celular sem sinal, não tinha nada. Vestiário, metade dessa sala aqui. Não tinha banco para trocar, chuveiro tudo gelado. Assim, então, Série D você passa por esses empecilhos. E aí, quando tem vistoria aqui, tem que ser tudo bonitinho, exatamente. Tudo perfeitinho. Eu falo. Cada estádio que a gente não consegue acreditar. Por exemplo, o próprio Atlético jogando contra o Atlético Mineiro com 2.000.
Quando que isso aqui no Imagina. Campeonato Paulista Não. a federação liberaria? Nunca. Não, diferente. Nunca. O que o torcedor pode esperar da Inter, Balardim? É um Pelo time- que você já vem treinando, vendo. a gente falando aqui nos bastidores, é um time totalmente diferente dos outros 2 anos, né? Que tinha mais jogadores como aposta, muitos jogadores jovens, esse ano jogadores mais experientes, jogadores mais gabaritados no futebol, jogadores que jogaram a Série D, muitos pelo Paraná e fizeram uma grande campanha lá. Isso. Caso do Bochecha, caso do Cadu, caso do Franklin, caso do Wesley Brito, que estava lá também, Carlos Henrique. Então são jogadores que estão acostumados a jogar essa divisão. Então isso ajuda a gente, né? Eu, por exemplo, que já joguei duas Série D com a Inter, a gente já conhece um pouquinho da divisão. A gente sabe que muitas das vezes a qualidade não vai prevalecer. Não tem jeito, tem que ter jogador que coloque a bunda no chão, como a gente verdade. fala, né? Tenha vontade. Sem dúvida. Como o torcedor pede, que honre mesmo a camisa da Inter. Acho que a vontade e a vontade de vencer tem que vir em primeiro lugar, antes da técnica, antes de qualquer coisa. Se você tiver vontade, as coisas vão acontecer. Então é isso que eu espero e é isso que eu tenho certeza que o nosso grupo vai mostrar nessa Série D. Eu com o Marquinhos estamos preocupados com o ataque, né? É. Que foi o grande O ano problema. passado, infelizmente... Esse ano. Esse é o ano passado, desculpa, esse É que ano a gente Campeonato tem na Paulista, mente, né? penso que ano... Esse ano. Atacantes, chegaram? Fala do ataque, divulgado, Balardim. tem o Wesley, né? O pessoal que já foi divulgado aí. E eu tenho certeza que o Pedro e o Júnior estão trabalhando bastante aí nos bastidores para trazer mais alguns reforços aí, porque nessa Série D, como a gente falou, a logística, as viagens, precisa de todo mundo. Precisa de cara. jogador. Precisa de pelo menos ali, vamos colocar 22 jogadores ali que consigam, não é ter 22 jogadores, é ter uma diferença em você ter um elenco com números do que você ter um elenco com qualidade. Perfeito. Você saber que tem jogador de qualidade. Antes do último intervalinho, você sofreu com a Inter no Paulistão? Porque queira ou não, você torce pra Inter. Edmar, Sofreu? acompanhei, eu acho que uns 5, 6 jogos da Inter lá, porque alguns batiam com o horário do Campeonato Mineiro lá. Assisti a estreia contra o São Bernardo, aqui no Limeirão, assisti o jogo do Ituano, que venceu, assisti o jogo do Mirassol, que venceu lá de... foi um time bastante diferente do que a Inter vinha apresentando nos outros jogos, principalmente ofensivamente, né? Com o Carpini, com o próprio Elano também. O ataque da Inter foi Vinícius muito forte, Bergantin. né? Com o Bergantin. Foi um ataque muito forte. Esse ano deixou um pouquinho a desejar, porque foram acho que 4 gols, né? No campeonato inteiro. Mas a notícia boa para a torcida da Inter é que a Inter permaneceu na primeira. Graças a Deus. Você não veio pra jogar dois, né? Exatamente. Então, é um campeonato muito difícil, não tem nem o que dizer, foi o que a gente estava falando aqui, não tem como se comparar o nível de um Paulistão com nenhum outro estadual, Mineiro, Carioca, nenhum. Paulistão ele é único mesmo e a Inter está mais um ano na Série A1. Graças a